Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira, ainda pegando carona aí nessas projeções e análises que apontam aí uma eventual transferência do Lewis Hamilton para a Ferrari e que ele não iria sozinho, traria consigo o Toto Wolff, o que seria um dos movimentos mais interessantes dos últimos tempos, certamente o mais interessante da década aí, para o que seria da Ferrari aí com o comando do Toto Wolff, mais a pilotagem fina do Hamilton. Olha, tô para dizer que seria a receita ideal para essa Ferrari voltar a vencer. Existe, claro, essa crítica, né? Muitos italianos falam sobre isso, que a Ferrari não trabalha muito bem com líderes italianos, sempre remetem, né, ao período mais vitorioso da Ferrari, que foi quando Jean Todt liderava a equipe, em que ele montou uma equipe muito forte com Schumacher, Ross Brown, Rory Byrne, enfim, a gente conhece muito bem essa história e que a partir do momento que esse grupo, né, foi desfeito, a Ferrari nunca mais foi a mesma, chegou a vencer campeonatos com Raikkonen, campeonatos de construtores, mas depois disso não teve mais sucesso mesmo, né, mais campeonatos, títulos, ainda tá numa fila grande, e aí, eventualmente, um Toto Wolff, um Hamilton à frente da equipe poderiam mudar a história, né? Mas isso é só especulação ainda tem mais uma temporada pela frente, mas não deixa de ser bastante interessante. Só que não queria entrar tanto nesse assunto, porque já falamos bastante, inclusive aqui no GP às 10, queria, na verdade, falar sobre a Mercedes. O que seria da Mercedes sem o Toto Wolff e sem o Hamilton, né? Porque assim, nesse momento existe um temor de que a Mercedes deixe a Fórmula 1 depois de 2021, que ela passe realmente a olhar com mais atenção, com mais foco para a Fórmula E, né, para o campeonato dos carros elétricos, e deixa a Fórmula 1 num segundo plano, fornecendo apenas motores. É uma história que vem ganhando corpo, mas em contrapartida, por exemplo, o investimento na Fórmula 1 segue, e segue muito bem aceito pelo conselho aí da montadora, que esteve em peso no último final de semana lá em Abu Dhabi, para entender o que a Fórmula 1 quer a partir de 2021, dando realmente a entender que pretende continuar com essa operação que ela tem na Fórmula 1. Mas e aí, num caso de saída do Hamilton, por exemplo, quem poderia liderar essa equipe no caso da Mercedes continuar com essa grande estrutura que ela tem? Eu só vejo uma pessoa para substituir o Hamilton na Mercedes, com ou sem Toto Wolff: Max Verstappen, né? O cara, o holandês, nesse momento é o piloto que mais se aproxima do Hamilton, assim, em termos técnicos, em termos de velocidade, em termos de arrojo, né? Ele até um pouco mais arrojado, mais agressivo que o Hamilton, embora o Hamilton tenha uma inteligência de corrida muito grande, né, sabe dosar bem, enfim, já falamos bastante das qualidades do Hamilton, e o Verstappen vem se aproximando disso. Embora ele tenha só 21 anos, ele é um cara bastante experiente já na Fórmula 1, veio amadurecendo durante esses anos todos, né, tanto quando ele estreia com a Toro Rosso, quanto quando ele é promovido para Red Bull, vence de cara, comete seus erros, é verdade, mas ele muda completamente a partir disso, ele passa a pensar sozinho, nem tanto com o pai ali do lado, ou o Helmut Marko também, que é um grande mentor, né, desses pilotos da Red Bull. Ele passa a ter a colocar, né, essa personalidade forte que ele tem em voga, e aí a gente começa a ver que esse Verstappen já é um líder da Red Bull, já é um cara que centraliza as decisões ali, e que assim, com mais um ano de experiência, 2020, certamente brigando mais próximo do título, será um piloto ainda melhor para liderar essa Mercedes e quem sabe seguir com a dinastia da equipe aí de campeonatos de pilotos, campeonatos de construtores. Essa temporada de 2019, para mim, é um divisor de águas
na carreira do Verstappen. Ele muda muito a partir daquele erro que ele teve em Mônaco no ano passado, né? Que ele poderia ter vencido até a corrida, mas nos treinos ele acaba batendo, larga lá atrás e põe tudo a perder. E a partir dali, né, desse momento, ele muda bastante a postura dele frente à equipe, frente à Fórmula 1, passa a errar muito menos e a usar muito mais aquilo que ele tem de força, né, que é a agressividade, o arrojo, a velocidade, o fato dele ir para cima, o fato dele entrar numa corrida sempre para ganhar, independente de onde ele está largando ou a condição do carro dele, ele sempre está ali para ganhar. Ele não teme os grandes nomes da Fórmula 1, Hamilton, Vettel, nem o Leclerc, nem nada disso, né? Ele vai para cima. Então é um cara que assim caminha para também ser um piloto muito completo. E nesse momento que ele vem maduro, né? É claro que nessa temporada ele cometeu alguns erros, sim. Cometeu erros em largada, né? Como na Bélgica, como na Áustria. Teve aquela questão no México, então ainda precisa de um ajuste aqui e ali, só que aquilo que é de mais importante, que é a força, o ritmo de corrida, a inteligência para fazer as coisas certas, para entender a prova em si, o Verstappen já tem. E com mais um ano de experiência junto com a Red Bull, talvez se aproxime muitíssimo do Hamilton, e aí seria um cara ideal para liderar essa nova Mercedes, digamos assim, no caso dela continuar com ou sem o Toto Wolff. Se o Toto Wolff permanecer líder da Mercedes, aí a gente vai ter um conjunto quase imbatível também. O Hamilton, no caso de ir para a Ferrari, terá de trabalhar muito e seria muitíssimo interessante para a Fórmula 1 uma formação dessas, né? O que vocês acham? Sem contar que o Verstappen, que é o cara aí que mais se aproxima do Hamilton, certamente o segundo melhor piloto do grid, é um sonho antigo da Mercedes. Muitas vezes a gente já viu rumores em que a Mercedes, em que o Toto Wolff janta com o Jos Verstappen, conversa com o Helmut Marko. Lá atrás, quando os dois, né, tanto a Red Bull quanto a Mercedes, foram procurar na Fórmula 3 pilotos para os seus programas, né? A Mercedes deixou de assinar com o Verstappen porque não tinha como se comprometer ali naquele momento a colocá-lo na Mercedes, na equipe Mercedes, né? A Red Bull já tinha essa flexibilidade e aí ele acabou assinando com a Red Bull, né? Mas o Verstappen sempre esteve no radar, então, da Mercedes. Eu acharia interessantíssimo uma formação dessa e ótimo para a Fórmula 1. O que vocês acham, hein? Deixe seus comentários aí. Eu fico por aqui, volto ainda nessa semana aí de Natal, Ano Novo, para falar um pouquinho mais dessa temporada, que para mim foi uma temporada muito interessante da Fórmula 1. Não esqueçam então, se você não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Inscreva-se, acione o sininho e deixe seu like, né? Tchau, gente!